E aí, galera, tudo bem? Meu nome é Fabiola, eu dou aula de redação e literatura aqui no Colégio Metropolitano. Hoje eu vou falar para vocês um pouquinho sobre coesão e coerência. Sempre que nós falarmos sobre essas duas palavrinhas, lembre-se de texto, né? Porque nós só temos a coesão e a coerência dentro de um texto, né? São coesão e coerências textuais. Antes disso, nós temos que saber o que é texto, né? Texto, então, vem lá do latim texto, né? Com o uzinho mesmo. E aí significa tecido, né? Algo que é tecido, algo que a gente vai juntando ali. Sabe aquela expressão enredo e fio narrativo? Tem tudo a ver com texto, né? Enredo. Enredo na história, quando você vai lá na literatura e a professora te pergunta, qual que é o enredo da história? E aí você vai lá e conta para ela, né? O enredo vem aí do enredar, juntar uma palavra a outra para formar ali o seu texto, né? O fio narrativo também. Fio narrativo é aquele acontecimento de onde saem todos os outros, né? Qual que é o fio narrativo da sua história? Então, antes da gente falar sobre coesão e coerência, é necessário que a gente fale sobre texto. Texto aí, o conjunto de palavras, né? O conjunto de frases, de orações, para formar ali o que eu quero dizer. Quando eu falo, então, de coesão, eu falo da organização do meu texto. Para eu criar o meu texto, eu tenho que saber que cada palavrinha tem que estar no seu devido lugar. Onde é lugar de verbo, eu coloco verbo. Onde é lugar de substantivo, eu coloco substantivo. Onde é lugar de artigo, eu coloco artigo. O que vai fazer com que isso aconteça é a coesão. É ela quem cuida da estrutura e da organização do meu texto. Se eu tenho um texto bem organizado, eu consigo passar o que eu quero passar. Não consigo? Esse querer passar o que eu quero passar, as ideias do meu texto, o sentido do meu texto, depois que você lê o texto, você fala, cara, entendi o que está falando. Isso aqui quem faz é a coerência, né? Então, se na coesão eu trabalho com a organização e com a estrutura do texto, na coerência eu vou trabalhar com o sentido, a lógica das ideias, né? O que o meu texto quer dizer? Faz sentido ou não faz sentido? O que garante a coesão dentro do texto? Já sei que a coesão é a estrutura e a organização do texto. O que garante a coesão são os elementos de coesão ou os elementos coesivos, né? Aí nós temos algumas classes gramaticais que a gente utiliza para trabalhar aqui a coesão dentro do meu texto. Por exemplo, as preposições são elementos de coesão. Bora lá, preposição, vamos lembrar o que é preposição? Preposição, palavra. Então lembra, preposição, palavra, preposições são classes de palavras invariáveis que ligam outras palavras. Então a preposição vai ligar uma palavra na outra, tá? Outro elemento de coesão aí que a gente tem dentro da própria estrutura coesão. Nós temos aí as conjunções. Se as preposições ligam as palavras, as conjunções então vão ligar quem? As orações, isso mesmo. Então, as conjunções ligam as orações, são as palavrinhas que ligam orações, ok? Então, nós temos aí já preposições, nós temos conjunções, advérbios. Advérbios podem ser elementos de coesão, eles podem ligar as coisas ali, as partes do meu texto. Por exemplo, advérbios de lugar, advérbios de modo, advérbios de tempo. O que é mesmo um advérbio? Aquela palavrinha que modifica o meu verbo, que modifica o meu adjetivo e que modifica até mesmo outro advérbio, tá? Então, é um dos elementos de coesão. Outro elemento de coesão bastante conhecido, pronomes, né? Pronomes fazem referências dentro do meu texto. Eu consigo fazer aí uma coesão bacana quando eu tenho pronomes. Para eu não ficar repetindo sempre a mesma palavra, vou lá e uso um pronome pessoal, uso ela, uso ele. Para eu falar sobre algum lugar ou sobre algum elemento do texto que já foi citado, uso esse, uso aquele. Então, pronomes também fazem parte dos elementos de coesão, tá? Nós temos aí alguns tipos de elementos de coesão. Elementos de coesão fazem referência, quando eu utilizo alguma coisa para substituir alguma coisa, não, né? Algum elemento aqui, alguma classe gramatical dessas que eu falei, para fazer uma referência do meu texto, para eu não precisar ficar lá repetindo a mesma coisa, né? Então, eu vou lá e utilizo um pronome pessoal. Maria foi ao cinema. Maria, depois de ir ao cinema, foi à sorveteria. Por que eu preciso falar Maria tantas vezes? Fica chato fazer essa leitura, né? Então, eu vou lá e utilizo um pronome no lugar. Maria foi ao cinema.
e depois ela foi à sorveteria. Então, fiz uma referência aí também. Outro tipo de coesão que nós podemos ter, coesão por substituição lexical, ou seja, eu vou utilizar aí sinônimos dentro do meu texto. Para não ter que repetir a mesma palavra várias vezes, eu utilizo aí o elemento de coesão, o sinônimo, né? Vou utilizar lá, posso substituir casa por residência, olha só, sua santidade pelo Papa. Então, são alguns exemplos que eu posso usar dentro do meu texto, tá? Por que a gente tem que ter um texto coeso? Para que não aconteça a questão da ambiguidade. Se eu, autor, quero escrever uma coisa, quero que você, leitor, entenda algo, preciso organizar bem o meu texto para que você entenda o que eu quero dizer, né? Senão fica complicado para o leitor fazer essa interpretação. Às vezes pode tirar mais de uma interpretação do mesmo texto. Então, a coesão estrutura, tá? Lembre-se aí, utiliza conjunções, preposições, advérbios, pronomes, todos esses são elementos de coesão. Agora aqui na coerência, lembre-se lá, trabalha com as ideias, né? Com a lógica das ideias, o sentido do meu texto. Aqui na coerência, eu tenho os princípios. Se na coesão eu tenho elementos de coesão ou elementos coesivos, aqui eu não vou ter elementos de coerência. O nomezinho que eu dou para cá são 3 princípios. O que rege a coerência de um texto, o que rege o sentido de um texto. Primeiro princípio, princípio da não contradição. Esse é bem tranquilo, por quê? Se eu quero passar um sentido, eu não posso ser contraditório no que eu falo, né? Se, por exemplo, eu digo, João era tão fraquinho que mal se aguentava em pé. Saiu um dia, foi à feira e aí aconteceu um acidente, né? Um carro capotou. João foi lá e virou o carro salvando as pessoas. Caramba, isso não faz sentido. Se eu disse que ele mal se aguentava em pé, como que ele conseguiu aí, então, virar um carro? Olha essas ideias, batem? Não batem, né? Não faz sentido, não há coerência. Eu me contradisse ali no texto. Se eu me contradigo, eu já perco aqui um dos meus princípios. Se eu perco um dos meus princípios, meu texto já não tem coerência. Então, o primeiro princípio, o princípio da não contradição. Segundo princípio aí, princípio da não tautologia. O que é tautologia? Primeiro, nós precisamos saber o que é tautologia. É a redundância, né? Sabe quando a gente vai fazer um texto e a gente não sabe mais o que falar nesse texto, mas a gente precisa ali cumprir uma regra de 30 linhas. Então, a gente vai falando a mesma ideia ali, embromando, repetindo a mesma coisa de modos diferentes. Essa é a tautologia. Quando eu repito ideias dentro do meu texto, ao longo do meu texto, de maneiras diferentes, causando então aí uma redundância, né? Olha que chato fazer a leitura da mesma coisa durante o meu texto, né? Então, princípio da não tautologia. Não repita as ideias, né? Crie outras ideias. Se você já falou aquilo e já explicou no seu texto, fale sobre outro assunto agora. Então, princípio da não tautologia, tá? E por fim, nós temos aí o princípio da relevância. Esse aí não tem um nãozinho na frente, tá? Então, esse é o princípio da relevância. A relevância é que você não quebre as suas ideias dentro do texto. Começou falando de mamão, você termina falando de mamão. Não tem como você começar falando de fruta e terminar falando de papel higiênico, por exemplo. Tem que seguir ali uma concordância, né? Você tem que ter uma relevância ali. Se você começa falando de um assunto, não quebre o seu assunto no meio, fale sobre outra coisa e depois volte, ou se perca durante o texto, tá? Então, esse é o princípio da relevância, quando você deve evitar de fazer quebras de sentido dentro do seu texto. Se começou falando de um assunto, termine falando sobre esse mesmo assunto. Ok, meninos? Então, aqui nós temos elementos de coesão e aqui nós temos os 3 princípios que regem a coerência. Detalhe, não se esqueçam disso. Muitas vezes um texto pode ser coeso, ou seja, bem estruturado, e não ter coerência, não haver sentido ali nele. Ou até mesmo o contrário, pode haver sentido no texto e esse texto não necessariamente vai vir com os elementos de coesão. Nós temos que prestar bastante atenção, pois isso depende muito do contexto. Espero ter ajudado vocês.